Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vamos chegando. A gente vai começar aqui na hora, tá? E aí, quem for chegando, vai sentando e vamos começando. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês hoje. A gente está fazendo hoje o último almoço do ano, o último e o segundo, né? Presencial, para deixar a gente com gostinho de quero mais para o próximo ano. E hoje a gente começa a pensar nesse almoço desde o último, através de algumas provocações que houveram dentro do grupo do Softex, que eu acho que a maioria de nós faz parte, né? E teve umas provocações de algumas conversas super legais, falando um pouquinho sobre Venture Capital. E aí, um ia lá e dizia, colocou lá, e aí o pessoal da Sequoia anunciou um negócio aqui meio desafiador. Aí outro disse, mas eu não estou entendendo como é que está esse movimento de transformação. E aí alguém disse, ei, Laís, vamos botar isso no almoço? Eu disse, rapaz, e agora? Quem é que eu chamo que seja muito fera para falar sobre isso, né? Enquanto a discussão estava rolando, eu tive um insight de conversar com um fundo que é fantástico. Eu tenho assim, a maior admiração, que é o Astela Investimentos. E aí, enquanto a conversa estava lá rolando, eu disse, e aí, pessoal, quem é que vocês querem que eu chame? Diga aí, que a gente vai tentar achar. Enquanto isso, eu estou lá, entrei em contato com Laura. Laura super aceitou o desafio de conversar e fazer um bate-papo bem legal. Por isso que eu estou, inclusive, aqui embaixo, porque essa conversa vai ser uma conversa. A gente vai fazer perguntas a ela, e aí ela vai posicionar a gente sobre isso. E aí Laura aceitou, e alguém disse assim no grupo, eita, ia ser tão bom se fosse alguém da Astela. Eu digo, pois então temos um spoiler, que a gente vai ter a Astela no almoço. E aí é com muito prazer que eu chamo Laura, que já está ali no telão. Laura, você está me vendo. Ela já está ali no telão. Eu vou, assim, pegar minha fila, né, para dizer quem é essa mulher poderosa, danada. Laura. Laura Melo de Andréa Constantini. Ela é cofundadora da Astela Investimentos, que é uma gestora de fundos de Venture Capital focada em tecnologia voltada para o desenvolvimento de plataformas escaláveis. Eles investem na geração de empreendedores que está mudando o futuro do Brasil. A Astela foi criada em 2008 e, desde então, constitui 4 veículos e investimos em mais de 30 startups. Antes da Astela, Laura trabalhou na Cicerone Capital, em fusões e aquisições, e nos bancos Santander e Credit Suisse. E aí tem um negócio aqui muito... Né? Atualmente também é fellow da Kaufman. Minha gente, ela é muito poderosa, Laura. Eu estou aqui super feliz de trazê-la para aqui para conversar conosco. E aí, Laura, queria que tu apresentasse um pouquinho a Astela, falasse um pouquinho da trajetória da Astela, dissesse para a gente o que é, de fato, esse fundo de Venture Capital de vocês, e aí depois eu entro lá nas perguntas. Gente, eu preparei umas perguntinhas para a gente começar a conversa, mas todo mundo aqui está aqui para conversar com Laura e a gente tirar dela aí o máximo que a gente puder, tá certo? Vamos nessa. Laura, me conta um pouquinho aí da Astela. Obrigada por ter aceitado. Gente, obrigada a vocês. Muito legal estar participando aqui desse almoço com vocês. Fiquem à vontade. Bom apetite a todos. Vou falando aqui para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Quero conhecer a todos também. E aí depois a gente parte para as perguntas, porque a ideia era que eu estivesse aí almoçando com vocês, mas como fim de ano é mais corrido, então vamos fazer virtual. Bom, a Laís contou assim bem brevemente, né? A minha trajetória, eu passei por bancos onde eu fazia análise de investimentos de empresas que estavam disponíveis, né, para investir nas bolsas de valores. Participei do processo de privatização da Telebrás e logo em seguida comecei esse processo de análise, né, primeiro no Garantia, depois fui para o Santander, e aí o Garantia foi comprado pelo Credit Suisse, por isso que na minha bio estava o Credit Suisse. E aí
depois de bastante tempo trabalhando com equity research nos bancos, eu conheci o Edson, que é meu sócio, e ele trabalhava na Lucent Technology. A Lucent era a maior fornecedora de redes celulares e fixas naquela época. Ela foi comprada pela Nortel, Alcatel, e o Edson, ele era responsável justamente por fazer a expansão das redes de telefonia pós-privatização. E era muito importante, eu tenho formação de business, e para mim era muito importante entender a tecnologia, porque eu precisava checar se o que estava sendo dito que seria possível em termos de expansão, capacidade daquelas redes, era algo factível mesmo. E então acabei ficando muito próxima do Edson, que tinha também bastante proximidade com vários analistas de mercado. E aí a gente foi criando relacionamento até o momento que ele foi para a Cicerone Capital, que é uma boutique de M&A, justamente para fazer o processo de consolidação da indústria de telecom depois da privatização. E aí eu acabei me juntando ao time da Cicerone em 2004, 2005, mas 2005. E nós trabalhamos juntos na Cicerone durante 3 anos, fizemos vários deals interessantes de telecom, até que o setor se consolidou com uma rapidez enorme, né? Um setor super visado pelas grandes operadoras globais. Então, estamos falando da Telmex, da Telefônica de Espanha, da Telecom Itália, MCI, americana e tal, e aí essas operadoras vieram para o Brasil e compraram as operadoras menores, fizeram várias fusões, e já naquela época, em 2008, o setor é muito parecido com o que a gente vê hoje. Então, com a escassez de deals de telecom, eu e o Edson, a gente parou para pensar o que a gente queria realmente fazer, e aí a gente entendeu que tinha uma parte do nosso trabalho que não era exatamente a transação em si, que é o que os bancos mais gostam de fazer, mas era, assim, o preparo do time para a transação, que previa discussão de todo o planejamento estratégico, entendimento das sinergias com potenciais compradores, posicionamento daquelas empresas nos seus mercados, possibilidade de expansão de serviços e etc., que era o que a gente mais gostava de fazer. E aí fomos entendendo quais alternativas a gente podia criar para continuar fazendo o que a gente mais gostava. Naquela época, a gente começou a ser abordado por startups, empresas que chegavam para a gente pedindo ajuda para criar seus modelos de negócios, para entender como é que elas podiam crescer, mas elas não tinham dinheiro para pagar. Então, era um pouco... A gente começou a entender que talvez tivesse um mercado de venture capital embrionário no Brasil. E foi aí que a gente começou a estudar e entender a possibilidade de sermos uma gestora de venture capital. Na época, a gente trouxe a ideia para dentro da Cicerone: por que não ter um braço de venture capital, por que não fazer venture capital dentro da Cicerone. A ideia não emplacou. A Cicerone era uma empresa que tinha um escritório em Nova York, um escritório no Brasil, fazia deals cross-border, e aí a gente não conseguiu convencer e acabamos saindo da Cicerone, fizemos um spin-off, na verdade, da Cicerone, para criar a Astela. E, bom, foi bastante prematura, bastante otimista a nossa ideia. A gente não conseguiu fazer fundraising. Naquela época não tinha, os family offices não tinham alocação. Existia dinheiro público da FINEP, do BNDES para venture capital,
mas era uma governança bastante complicada. Por quê? Porque essas instituições queriam fazer parte dos comitês de investimento, que era muito diferente, né, dos modelos tradicionais de venture capital, onde tem uma separação muito clara entre os investidores, que são os limited partners, e os gestores, que são os general partners, e a gente achava que essa mistura de papéis não seria saudável, ainda mais com entes públicos que podiam mudar por conta de mandados e etc. E a gente já tinha presenciado pessoas que receberam recursos públicos contando o quão era difícil aprovar investimentos. E a gente já tinha estudado um pouquinho, já tinha um entendimento que uma gestora precisava ser ágil nas tomadas de decisões e tal, e a gente falou, não, esse caminho a gente não quer. Então, o que a gente fez? A gente acabou criando um veículo próprio, com recursos nossos para investir. A gente batiza essa iniciativa de Journey 1, ele não era um fundo FIP regulamentado pela CVM, mas já era um veículo de investimento. No Journey 1, a gente, então, investiu em 7 empresas, fizemos saída de 3 e conseguimos provar que existia a possibilidade de remunerar o capital de uma forma bastante decente. O Journey 1 era um fundo com duração de 6 anos e a gente garantiu um retorno sobre esse capital de 31% ao ano. E também começamos a provar a nossa tese de que existe uma possibilidade de alavancar crescimento e eficiência das empresas, trazendo conhecimento. Então, a gente tinha sempre muita abertura e muita transparência, e todos os family offices que disseram para a gente que queriam primeiro observar, né, um primeiro ciclo para ver o que era venture capital, nós disponibilizamos informações, mostrávamos o que a gente estava fazendo, em quais empresas a gente estava investindo, e foi aí que a gente começou a construir relacionamento com investidores locais e evangelizar o mercado, porque todo mundo sabe, venture capital é uma classe de ativo muito diferente das outras classes de ativos, muito diferente. E por N motivos, né? Ela não segue a distribuição normal, ela segue uma distribuição de power law. A gente não se importa com o erro, e sim com a magnitude dos acertos, que tem a ver com a forma com que essa curva se comporta. Então, tem muita diferença e requer, de fato, muita conversa, muita troca de informações com investidores para que a gente, de fato, conseguisse passar o que era venture capital, como que se olha para venture capital, como acompanha venture capital. E aí, então, fechamos esse ciclo do Journey 1 e aí a gente falou, bom, o que a gente vai fazer? A gente gostou de investir com recursos próprios, porque tivemos um retorno e tal, ficamos pensando, acho que a gente vai continuar investindo só com recursos próprios ou recursos de terceiros? E a gente fez um passo muito importante, muito esperto, que é, obviamente, trazer recursos de terceiros, para alavancar os nossos próprios recursos, inclusive, para trazer um volume maior, com um impacto maior no ecossistema. Mas não foi tão maior assim. O Journey 2, a gente continuou com uma dificuldade enorme de fundraising, porque apesar de todo esse esforço, apesar de todas essas conversas, ainda era algo muito novo, ainda era, a gente está aqui em 2014,
ainda era algo que os gestores tinham muita dificuldade de entender, mesmo assim, e a gente tinha um competidor implacável, que era os juros. A taxa de juros no Brasil muito alta, os gestores falavam não tem porquê incorrer nessa assimetria de risco para um retorno que é duvidoso, que é incerto e tudo mais. Então, naquela época, a gente, então, criou o Journey 2 com o recurso de todos os empreendedores que ficaram líquidos e que tiveram as saídas e ganharam dinheiro, todos eles colocaram um pouquinho dos seus recursos no Journey 2, nossa grana de novo, e a Spectra, que é um fund of funds, que na época só fazia private equity e queria entender como é que funcionava venture capital, pôs um pouquinho de grana, e um family office, que é o family office da família Klabin, que tem uma proximidade com a Spectra e quis embarcar nessa jornada de conhecimento, porque o dinheiro era muito pequenininho ainda. Então, esse foi o Journey 2. O Journey 2, a gente acertou bastante também. Foi o fundo que a gente investiu na OMI, na Resultados Digitais, na ClickSign, e que são as empresas que estão aí até hoje, e fizemos outros 4 write-offs. A gente já saiu da RD, né, da Resultados Digitais, foi a maior saída de SaaS da América Latina, a gente vendeu para TOTUS, e a OMI acabou de fazer a série D com o SoftBank, e fez um acordo agora com o Itaú, ela é um ERP, e a ideia é que ela se transforme num SaaS marketplace de serviços financeiros para todas as empresas que tiverem os seus processos dentro do ERP, sendo monitorados dentro do ERP, poderem acessar serviços financeiros dentro da plataforma, com a ideia de que tanto fintechs quanto bancos possam olhar para essas informações agregadas e oferecer serviços financeiros em condições condizentes ao perfil de cada um, que foi o que saltou aos olhos do Itaú, e portanto, a gente fez uma parceria interessante com o Itaú, mas não exclusiva. Então, a OMI hoje é um marketplace que pode servir vários outros bancos e empresas financeiras, as fintechs também. Então, ainda temos a OMI no portfólio, e a ClickSign, que é uma plataforma de assinatura eletrônica que cresceu demais durante a pandemia, quando os cartórios fecharam e despachantes e etc., a alternativa da assinatura eletrônica foi super importante, e a ClickSign, ela é agnóstica de autenticação, então ela pode embarcar os certificados digitais ou não, ou ela autentica de outras formas. E essa flexibilidade foi muito boa para atender demanda de quem não tinha certificado digital numa hora que fechou muita coisa. Então, essas são as 3 empresas do Journey 2, que é o fundo que a gente agora está desinvestindo. Aí a gente partiu para uma jornada no Journey 3 mais institucional. A gente queria trazer aí sim investidores mais maiores, ou então que pudessem ter um ticket maior, uma participação maior. Começamos a fazer o fundraising do Journey 3, e a gente conseguiu, então, trazer o Banco Interamericano, o BID, e fechamos o fundo com 100 milhões de reais.
Aí agora a gente acabou de fazer a captação do Journey 4, $100 milhões, e já estamos nos preparando para a captação do Journey 5. Estamos numa trajetória muito bacana aí, num mercado onde a gente se diferencia, continua se diferenciando desde o início, com a forma de como a gente ajuda as empresas a crescer. Então, lá atrás, né, o jeito que a gente achou de interagir, criar começar a criar o relacionamento com os empreendedores foi de ajudar a refinar os modelos de negócios, a trazer eficiência, escalabilidade. Sempre foi esse o nosso DNA. A gente vivia num momento de escassez enorme, quase que não tinha funding para venture capital, o que significava que os empreendedores também não eram irrigados com recursos. E aí existia um alinhamento muito grande de interesse, tanto nosso quanto dos empreendedores, que aqueles recursos durassem o máximo de tempo possível, levassem a empresa mais longe, que é para entender se a gente conseguiria nós mesmos captar mais recursos para continuar ajudando, se tivesse dando certo, ou então entender outros tipos de investidores e de bolsos que pudessem participar da jornada de cada empresa. E o mercado foi amadurecendo, e esse posicionamento ele continuou sendo muito atual e muito importante. Por quê? Porque apesar de a gente estar num momento de abundância de recursos para venture capital, até culminando, né, com a queda da taxa de juros e tal, agora não tanto, né, mas tivemos um período bastante caracterizado por taxas de juros muito baixas e muita abundância de recursos, mas a moeda de troca do empreendedor é o cap table, é a participação dele na empresa que ele mesmo criou. E, portanto, eficiência para estes recursos, ele tem uma aderência muito grande aos interesses do empreendedor, porque quanto menos ele precisar se diluir, quanto menos ele precisar captar, mais ele mantém de ações com ele, e, portanto, o retorno disso vai sendo cada vez maior para ele também. Então, no final, assim, o nosso posicionamento, tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente constrói para trazer, né, para ajudar esse empreendedor, trazer eficiência, trazer escalabilidade para os modelos de negócio, continua sendo até hoje bastante procurado, bastante bem-vindo. Então, a gente foi cada vez mais investindo nosso tempo e recurso na construção desse conhecimento e de formas diferentes de trocar informação e trocar benchmarks com os empreendedores, para que eles pudessem ter um acesso a cada vez mais ideias, processos e tal, que os levasse mais longe. Ô, Laura, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou aqui sentada, ó. Eu estou aqui só te admirando. Laura, é o seguinte, a gente veio de uma discussão que a Sequoia, lá em outubro, agora em outubro, disse assim, olha, Venture Capital se acabou, viu? Virou obsoleto, isso não está mais, a gente está num processo de transformação do Venture Capital, e aí lá atrás, em 2005, o iCombinator já disse, estou mudando aqui o jeito que eu estou fazendo Venture Capital, e aí vê, lá fora, tudo muito mais amadurecido, se transformando a partir de 2005, e agora o povo já dizendo que não está. E a gente aqui no Brasil, vê, tu em 2008 estava embrionando aí uma ideia, né, junto com o Edson, para trazer esse Venture Capital de forma mais estruturada aqui para o Brasil, convencendo o povo aí a botar dinheiro e tal. Me fala como é que tu vê
essa transformação do Venture Capital ao longo do tempo e o quanto a gente aqui no Brasil está distante, porque, veja, a gente está com atraso aí de 30 anos em relação a quem está nos Estados Unidos. Como é que tu vê esse processo de transformação? Eu estou entendendo assim, que talvez a Astela já tenha nascido, inclusive, com o DNA dessa transformação, até pelo momento que estava vivendo o mundo inteiro em relação ao Venture Capital, mas como é que tu enxerga essa transformação, quando é que ela chega no Brasil, como é que está esse cenário? E aí pensar, né? E o Smart Money aí, como é que fica depois dele? Me fala aí, Bom, Laura. Então, essa pergunta me fez pensar. E aí vou contar um pouquinho da perspectiva, o que os fundos estão fazendo lá fora, né? E assim, eu acho que dentro da perspectiva de que a gente trabalha com inovação e os desafios do novo vão sempre existir, o Smart Money vai ser sempre algo bem-vindo, porque ele traz perspectivas diferentes e oxigena o empreendedor ou a empresa a criar alternativas viáveis para os seus desafios. Então, e aí, por que sempre vai ter valor o Smart Money? Porque não tem receita de bolo que perdure para sempre em inovação. Então, esse é um ponto muito relevante. Agora, como que as gestoras estão fazendo para, dado a velocidade de inovação no mundo, continuarem podendo agregar valor, que eu acho que é uma boa pergunta. E aí tem diversos posicionamentos e diversas formas com que as gestoras vão tentando se posicionar e se especializar. A gente sempre teve a preocupação de trazer alternativas para a estratégia de go-to-market, que é exatamente a estratégia de depois da empresa ter chegado num product market fit, ou seja, ela entende que existe um mercado, entende que o produto dela resolve um problema, qual que é a melhor estratégia para chegar no mercado dela, né? A gente escolheu entrar nos estágios de seed, justamente porque é esse momento onde a empresa descobre que sim, que ela tem um produto ou uma solução valiosa para o mercado, e aí ela precisa criar processos escaláveis para conquistar esse mercado. E é aí que a gente gosta de investir, né, no ponto inicial, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, dependendo da situação, mas e aí a conquista do mercado, ela é sempre muito importante. Então, para a gente vai entendendo quais são as mudanças nos modelos de negócios e nas estratégias, e vai tentando trazer e ventilar as empresas com novas ideias, com novas estratégias, com modelos diferentes e tal. Então, tem gestoras que se posicionam parecido com a gente nos Estados Unidos, tem outras gestoras que focam em agregar valor de outras formas. Tem gestoras com times gigantescos para atacar diferentes estágios e diferentes problemas. Então, uma das questões muito importantes hoje para as empresas, né, para as startups, é contratação de pessoas. A gente hoje, o mundo vive, né, uma escassez de profissionais de tecnologia e contratação desses profissionais, não só de tecnologia, mas também para fazer gestão de produto, que tem a ver com tecnologia, mas mescla outras coisas, muito grande. Então, tem fundos que têm que agências internas para movimentar e para atrair talentos para as suas startups.
tem outros fundos que trazem profissionais com conhecimento específico, por exemplo, biotecnologia, eles têm times de cientistas internos para olhar e para entender como é que ajuda esses times de biotech, e times estudando moedas, criptomoedas e etc. Então, assim, tem diversos posicionamentos. Acho que o smart money ainda não morreu e acho que ele não vai morrer, porque se a gente, pelo caráter de venture capital, mas tem fundos que realmente não se preocupam com isso. E aí cabe ao empreendedor trazer para o seu cap table e atrair investidores que sejam complementares e que possam participar e agregar nos diversos momentos da jornada. Então, a beleza de venture capital, diferente talvez de outros setores do mercado financeiro, é que existe uma colaboração e uma complementariedade de estilos de fundos que podem coexistir dentro do cap table de uma empresa. Ô, Laura, eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Quando você vai para a corrida de captação, você começa lá, tem um negócio, e vai para a corrida de captação, aí começa com anjo, vai para o CIL, vai aumentando as séries. O que você diria para o empreendedor, sob o ponto de vista da perspectiva de quem está fazendo gestão de um fundo de VC? O que a gente tem que estar muito atento nesse processo, assim, nessa busca? Porque a gente conversa muito a gente vê muitas iniciativas, e eu acho que está muito mais difundida aqui no Brasil, a questão do investimento anjo. Mas aí eu queria entender sobre a perspectiva de quem está gerindo VC mesmo. Qual é a dica que você daria? Qual é a perspectiva que tem que trazer, sabe, para que esse empreendedor se prepare enquanto gestor, de fato, de uma empresa, enquanto se relacionar com esses fundos de VC? Porque eu acho que a gente, enquanto empreendedor, vai subindo nessa escalada de captação, a gente cada vez mais tem que aumentar a capacidade de gestão, entender, enquanto gestor, como é que a gente caminha nessa estrada aí de captação e como é que a gente se relaciona de fato com os fundos, como é que a gente se relaciona com esses investidores. Dá uma luz aí sobre a perspectiva de vocês, assim, do VC. Tá, então vamos lá. O estágio anjo é um estágio, eu diria, curioso. Por quê? Porque é um estágio de descoberta do mercado e comprovação da hipótese do empreendedor de que aquele produto pode ser concebido para resolver a dor que o empreendedor identificou. Então, ele tem que entender primeiro se essa dor existe mesmo, porque muitas vezes ele acha que existe, mas não existe. A outra coisa é entender qual é o tipo de solução, ou se a solução que ele já tem em mente resolve essa dor, esse problema. E quem são os clientes, ou quem é o tipo de cliente que tem esse problema mais agudo para ele iniciar a jornada de convencimento /testes no foco nesse segmento, ou nessa persona que a gente chama. Então, ela é uma fase que o empreendedor tem que ter em mente que, em algum momento, ele tem que escolher quem é esse cliente, qual é esse mercado que ele vai atacar, mas é uma fase que ele precisa experimentar muitas coisas e fazer coisas que não escalam. O estágio de anjo, por mais que a gente esteja falando de venture capital e de escala
ele é um estágio para fazer coisas que não escalam. E o que a gente está chamando de coisas que não escalam? É justamente essa descoberta. É ir para a rua e o empreendedor conversar com o maior número possível de pessoas e de clientes potenciais para testar essas hipóteses e para confirmar essa missão ou essa visão que ele teve. Então, é um estágio um estágio complicado, porque tem muitas idiosincrasias, no sentido de que você quer escalar, mas nesse momento você precisa descobrir como escalar, então você não faz coisas escaláveis. O cuidado com o entendimento do cliente, da dor, é muito grande. Então, muitas vezes você é um cara técnico de tecnologia e tal, mas o entendimento do cliente, do mercado é muito importante. Então, são skills que é mais difícil de entender no começo. E o investidor anjo, mais do que trazer recursos, ele deve ser alguém para apoiar esse processo de descoberta. Então, o que eu vejo assim, é que os anjos que mais ajudam são aqueles que entendem o desafio e são aqueles que têm algum tipo de conhecimento sobre o setor ou a inovação que esse empreendedor está trazendo. E aí, então, esses são o perfil assim, que eu acho bacana. Uma questão para tomar cuidado, né, é justamente com o cap table, não ser diluído além do que é devido, vamos supor, para o estágio. Então... Ei, Laura, diga logo aí qual é esse valor devido que é para o estágio, dá essa dica aí que tu acha, como VC. Até o seed, o empreendedor ele tem que chegar com uma diluição máxima de entre 20% e 25% no máximo. Então, ele tem que ter pelo menos 75% das ações nas mãos deles, os outros 20, 25, 80, de 75% a 80% nas mãos do time empreendedor e de 20% a 25% nas mãos dos investidores. Então, esse o limite. Aí você vai falar, mas quanto vale isso, né, em termos de dinheiro? Depende do modelo de negócios, depende do quão escalável e quão rápido aquela empresa vai crescer. Então, esses são pontos importantes. E, assim, normalmente, as empresas que fazem isso com mais... vamos supor, com mais eficiência nos Estados Unidos, elas gastam até o seed até $1 milhão. Então, a gente está falando aqui, e o que é o seed, que é importante, tá? O seed é o estágio onde comprovou a dor, comprovou a solução, entende quem é o cliente para ser focado, tem uma hipótese de como que vai chegar nesse cliente de forma eficiente, tem uma hipótese dessa máquina de vendas, e aí precisa escalar essa máquina de vendas. Para tudo isso acontecer, mais ou menos, a empresa tem que estar faturando ao redor de 150, 200 mil reais recorrentes. Mais ou menos, olhando a trajetória de N mais mil empresas, os sinais que a gente vê que estão mais próximos de algo bem criado ou bem montado para escalar. Então, sim, ao redor dos 150 a 200K de faturamento, se a empresa tem um foco e se está crescendo, é um bom sinal, é um sinal de que dá para colocar recurso
para aquilo ser turbinado, ou seja, para escalar e crescer mais rápido. Então, esse é o seed, esse é o momento que a gente gosta de investir. E aí a gente está falando de rodadas de até 2 milhões de dólares. Então, é aí que a gente entra para ajudar as empresas. Laura, eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. Já tem pergunta ali. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão. E aí eu vou passando o microfone aqui, tá? Já tem uma pergunta aqui. Por favor, quem for perguntar, fala o nome, fala a empresa que representa. Oi, Laura, boa tarde. Gerino Xavier. Eu sou o presidente do Sindicato das Empresas de Tecnologia de Pernambuco. Laura, prazer te conhecer, viu? Muito legal. Muito obrigado. Trabalho, muito bacana. Muito obrigado, Laura. Prazer também conhecer você. Laura, uma curiosidade que eu tenho é saber qual é o tempo estimado. Vamos dar umas condições aqui para ter um conhecimento básico. O empreendedor já parece maduro, já tem um faturamento de 300K e tem 20 colaboradores, atinge o mercado numa velocidade de crescimento de 10% ao ano. Dentro dessas condições que eu estou colocando, qual é o prazo de pleito e execução de uma operação CID? Em média. Eu sei que você não vai poder ser exata, mas tempo médio. Muito obrigado, viu? Nada, imagina. Então, deixa eu te colocar algumas perspectivas. Essa fase antes do CID, que é a fase de teste, e de construção assim, do produto mínimo, do MVP, que é o que a gente chama de Minimum Viable Product, ela é uma fase que ela tem mais disparidade de tempo. Então, tem times que demoram mais, tem times que demoram menos. No Brasil, os times normalmente demoram 2 anos, 2 anos e meio, para chegar no Product Market Fit. E aí, eu diria que demora mais 1 ano para chegar na atração do CID. Então, eu tô falando aqui que desde o comecinho, até chegar a 200K de faturamento mês recorrente, esse time gastou mais ou menos 3 anos para 3 anos e $1 milhão para chegar lá. Mais ou menos. Tem empreendedores que fazem em menos e tem empreendedores que fazem em mais. Aí, do CID até a Série A, são 18 a 24 meses. É a média das empresas bem sucedidas. E para isso acontecer nesse prazo, a taxa de crescimento média precisa ser entre 10% a 15% por mês. Por quê? Porque entre o CID e a Série A vai basicamente multiplicar por 10 o faturamento mensal. Vai sair de 150 a 200K de MRR, que é a recorrência mensal, para 1,5 milhão a 2 milhões de MRR. Então, a gente está falando de multiplicar por 10 no prazo de 18 a 24 meses. É esse o timing, mais ou menos. Tem mais uma pergunta aqui. Laura, me chamo Ítalo Nogueira, presido a Federação Acespro. Estou aqui rodeado de um monte de amigos, de empreendedores aí de muitos anos na área de tecnologia, investidores em startup. Eu venho fazendo esse movimento, temos hoje no portfólio 42 empresas startups investidas. Parabéns, que legal. Obrigado. E aí a gente tem visto, né, nesses últimos tempos, um movimento muito positivo, cada vez mais dinheiro, cada vez mais investimento nas empresas startups, mas eu tenho me preocupado um pouco com alguns sinais. Primeiro, essa alta de juros, né, esse retorno dessa alta de juros, tirando aí muita gente que estava tendo uma visão para as startups e para o venture capital, e também
tem nos preocupado um pouco os valuations, né? Os valuations, hoje um jovem está na faculdade, abre uma empresa e já acha que a empresa vale 10, 15, 20, 30 vezes o que ele nem faturou ainda, né? Então, eu queria que você pudesse nos dar uma visão de como é que você está vendo esses desafios e como é que você está vendo especificamente essas questões do valuation e do mercado nacional de investimentos em startups, e aí a trilha toda do fundraising dessas empresas. Essa pergunta é muito boa, tenho conversado muito com muita gente sobre ela, sabe? Eu acho que a gente vive um momento interessante que talvez a gente esteja no final desse período ou não, né? Então, o que a gente viu acontecer? E tem um ponto para a gente entender aqui que é muito importante, que é acompanhar os mercados públicos. Por quê? Porque, no final, são os mercados públicos, principalmente a Nasdaq, que vai garantindo que, se você for entendendo a trajetória dessas empresas e o último estágio de venture capital acaba na Nasdaq, a gente vai entendendo o quanto que as rodadas têm que valorizar para chegar lá e o quanto de dinheiro precisa para chegar lá. Então, o mercado público ele é sempre soberano. Então, a grande briga entre Wall Street e o Silicon Valley é quem manda em quem, né? Que é uma coisa interessante quando você coloca bankers para discutir, é sempre engraçado, mas no fundo é isso. O mercado público ele é o ponto onde os fundos almejam chegar, né, que é onde aparentemente tem os retornos maiores. As transações M&A, elas podem trazer retornos muito interessantes, mas o histórico é que tem transações de M&A ao longo do caminho e que quando você chega no mercado público, os retornos tendem a ser maiores. Aí, a gente passou por vários momentos no mercado público. O primeiro de tudo foi o mercado público desapegar da geração de caixa, ou seja, tornou-se possível para as empresas de tecnologia irem para o mercado, para a Nasdaq, para a Bovespa e etc., sem gerar caixa, ou seja, o mercado público se acostumou com a ideia de que ele também pode financiar o crescimento, sem que aquelas empresas estejam gerando caixa imediatamente. Como que foi essa visão? Foi principalmente a visão do SaaS, onde os analistas entenderam que existe um modelo de SaaS, tem uma margem bruta muito grande, eles são modelos recorrentes ao longo do tempo, onde existe uma previsibilidade de resultados por cliente, ou seja, aquele cliente ele paga uma mensalidade X e ele fica na base daquela empresa por um período de X meses. Então, isso traz médio, né? Então, isso traz previsibilidade. E o mercado público, os analistas entenderam que tudo bem você colocar dinheiro para financiar o crescimento, dado que se em algum momento aquilo não for viável, não tiver mais dinheiro, a margem bruta é tão grande que aquela empresa consegue se sustentar com um crescimento menor e portanto, ela passa a gerar caixa se você diminui o combustível para crescer. Então, basicamente, a lógica esse cliente ele fica na minha base por um tempo X, ele tem, portanto, um valor Y, eu vou comprar ele agora e ele vai ficar comigo e eu vou amortizar esse custo de aquisição ao longo do tempo. E essa conta foi feita de uma forma relativamente fácil pelos analistas e o SaaS, então, se tornou um modelo de negócios viável para o mercado público.
E aí, então, a gente viu o mercado fazendo conta do quanto que ele podia trocar de margem EBITDA por crescimento. Então, existe até um indicador que chama Rule of 40, que você tem que pegar a taxa de crescimento anual daquela empresa, mais a margem EBITDA, e ela tem que dar pelo menos 40%. Então, se você cresce 20% ao ano e tem 20% de margem EBITDA, você está dentro do Rule of 40. Se você cresce 60% ao ano e tem margem EBITDA negativa de 20%, você também está dentro do Rule of 40. E aí, o mercado começou a dar múltiplos maiores para as empresas que cresciam mais, a despeito da margem negativa, desde que elas estivessem dentro disso. Então, a gente via, por exemplo, a Snowflake, Datadog, crescendo 120% ao ano e com uma margem, desculpa, a gente tremeu aqui, e com uma margem EBITDA negativa. E o mercado passou a se acostumar com essa ideia, e a gente viu cada vez mais empresas, ou cada vez mais o mercado pagando prêmios para quem crescia mais e mais e mais rápido. Então, esse foi o ciclo que a gente passou até agora. Aí o mercado começou a entender outros modelos de negócios, que foi um pouco do que aconteceu quando vieram as fintechs. Então, o mercado começou a entender que tinha um potencial muito grande de todas as empresas virarem fintechs. Então, todo mundo que pudesse agregar serviços financeiros ou agregar possibilidades transacionais dentro das suas plataformas tinha um potencial de crescimento maior. E foi então que o mercado começou a entender, a querer entender, a estudar os marketplaces. Que eles têm uma dinâmica um pouquinho diferente do SaaS, porque como eles têm dois lados, existe uma coisa que chama efeito de rede, que é quando um novo usuário de cada lado traz um valor maior da plataforma para todos os outros. Então, é o caso do Uber, por exemplo. Um novo motorista, ou um conjunto de novos motoristas, ele torna aquela plataforma mais valiosa, não só para todos os motoristas, como para todos os usuários. Por quê? Porque quanto mais motoristas, mais usuários ele atrai, mais capilaridade aquela rede tem numa região cada vez maior. Então, fica mais fácil para os usuários poderem entender que eles podem sair de São Paulo e ir para Campinas, por exemplo. Isso é possível com Uber, porque tem motorista lá, tem motorista aqui. E isso tornou a plataforma do Uber, então, cada vez mais valiosa. Então, aí o mercado começou a entender qual que era a lógica dos marketplaces e começou a pagar por barreira de entrada ou por efeito de rede, ou seja, quanto maior a percepção de que aquilo teria um efeito de rede maior e, portanto, uma barreira de entrada maior, hoje, para você construir uma plataforma que compita com o Uber nas cidades é muito complicado, porque você vai ter que criar um contingente de motoristas e de usuários que façam com que esse efeito de rede funcione. Então, existe uma barreira de entrada muito grande nos marketplaces. Então, o mercado começou a pagar pelo potencial desses marketplaces antecipado. E, mais uma vez, crescimento era muito importante. Mas aí aqui tinha um outro componente do crescimento, que era muitas vezes você entender que você precisava crescer a sua base e crescer essa plataforma antes de monetizar. Então,
tem a dinâmica de marketplace, que é um crescimento de usuários ou um crescimento de uso da ferramenta e da plataforma antes da monetização existir. Então, o mercado começou a ver uma lógica ainda diferente da do SaaS, e isso culminou com um momento de muita abundância de capital, muita abundância. Então, esse diferimento ou essa ideia de construir esse efeito de rede, de construir as barreiras de entrada, foi possível por conta de muito capital, de muita abundância, e essa lógica de que um ecossistema com muito efeito de rede e com muita barreira de entrada vai possibilitando alternativas de monetização ao longo do tempo. E é aí que a gente está, é nesse momento que a gente se encontra, onde a gente tem visto fintechs e marketplaces virem a mercado com valuations muito grandes, perto do que aquele usuário traz de valor no momento, com a expectativa de que ele vá ficar na base e que vá trazer a monetização ao longo de um tempo maior. Isso só é possível, de fato, pelo momento, por conta dessa liquidez que a gente está vivendo e de formas alternativas de olhar para isso, de olhar para como esse usuário vai monetizar essa plataforma. Como é que isso vai... Como é que isso vai ficar ao longo do tempo? Eu não sei. Eu não sei se o que a gente está passando hoje, se essa correção que a gente está vendo das fintechs, ela é o mercado entendendo que esses modelos não são sustentáveis ao longo do tempo, então que as empresas têm que buscar uma forma de monetização diferente logo no início, que era exatamente o modelo do SaaS, ou se é algo, o mercado se ajustando a uma nova taxa de juros e eventualmente, sim, um ajuste menor, mas não um questionamento em relação ao modelo de negócios de marketplaces em geral. Então, a gente está num momento talvez de definição aqui do que vai ser, do que a gente pode esperar daqui para frente. É assim que eu vejo, tá? Eu acho que tem um meio do caminho. Os mercados, eles se comportam em pêndulos, né? Eles exageram de um lado para o outro, é muito difícil andar no meio do caminho. Eu acho que tem um meio do caminho, eu acho que tem um diferimento que dá para vislumbrar, sim, de valor para a construção dessas plataformas, mas tem muita coisa, tem muitas rodadas, muita coisa que foi construída com muito dinheiro que talvez não seja monetizado ou que o retorno seja menor. É um pouco como eu vejo esse momento e dando um pouco a perspectiva histórica para vocês, que acho que é um contexto talvez interessante. Laura, muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais uma, só vou abrir para mais uma, tá? Por causa da hora, vou passar aqui, peraí. Laura, não sei se você me vê daí, que está longe aqui da câmera. Prazer, Ives Nogueira. Eu empreendo no setor de TI já há 27 anos. No momento, estou presidente do Softex Recife, que é uma das nossas associações aqui do Parque Tecnológico. Temos aí em torno de 250 empresas associadas. Tive o prazer de conhecer seu sócio Edson num café com capital lá da Bossa Nova em 2019, tá? Ah, legal. Laura, legal. eu queria te ouvir sobre o seguinte, eu lidero no momento aqui o Núcleo Pernambuco da Anjos do Brasil e a gente vem investindo bastante aí com os amigos em várias startups. Eu queria entender para a Stella, desculpa, o que é que vocês já fizeram aqui no Nordeste, quando vocês olham para o mapa aí das oportunidades no Brasil, o que já fizeram e se não fizeram, se pretendem fazer, como é que a gente pode
estar mais próximo aqui, não só o ecossistema do Porto Digital aqui em Recife, mas dos estados vizinhos. A gente tem visto muita coisa bacana acontecer no Ceará, na Bahia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que é que a Astela já fez ou pretende fazer e como é que a gente pode estar mais próximo de vocês. Obrigado. Imagina. Bom, primeiro, parabéns aí pela tua trajetória. Eu deixo contar um pouquinho como é que a gente olha, né? A gente olha muito para os ecossistemas que estão sendo formados no Brasil. E eu fico até emocionada assim, quando eu vejo essas coisas, porque eu acho que Venture Capital é uma classe que tecnologia, né? As startups, elas têm um potencial muito grande de transformação da economia e da política brasileira. Por quê? Porque ela é a única classe de ativos, ou ela é a única onda de investimentos que não depende de política pública. A Venture Capital nasceu como uma forma de, obviamente, disruptar ou trazer modelos de negócios diferentes do que já existia. E como todo challenger, ele traz formas de guerrilha, né? de conquista. E isso está no DNA, está no cerne tá no cerne da atividade empreendedora. Não depender de políticas públicas, dos incumbents e tudo mais. Então, a formação dos ecossistemas, eles por si só têm um potencial gigantesco de mudar e de influenciar a forma com que as pessoas fazem negócios, a forma com que as pessoas olham a economia como oportunidades e enxergam oportunidades, né? Então, eu olho para todos esses ecossistemas que estão nascendo no Brasil e eu vejo isso com um potencial gigantesco de deixar um legado diferente para as próximas gerações. E então a gente vem conversando com muitas empresas dos diversos polos de inovação. As conversas com a Laís, por exemplo, é fruto disso. Eu vejo os ecossistemas do Nordeste como mais recentes do que do Sul e do Sudeste, mas com um potencial tão enorme quanto. Então, o que eu queria era deixar aqui a minha vontade de estar mais próximo de vocês. Com todos esses números que vocês me falaram, eu vejo um potencial incrível. E eu acho que a gente tem que estar mais perto mesmo. Já conversamos e já mentoramos muitos empreendedores do Nordeste. Temos alguns times que foram criados por empreendedores que vieram daí. Quem exatamente eu falo para vocês? A gente tem... Estou olhando aqui um por um para falar para vocês quem das nossas investidas vieram do Nordeste. Então, a gente tem a Bot City, temos também a DLREC é carioca, do Rio, a Homeland, o Giga, ele é baiano, e a Compa Saúde também tem um empreendedor do Nordeste. O Giga mora em São Paulo já há muito tempo e a Compa também. Então, e tem tem a
a Indaband, o Coxa, que foi um dos criadores da Jus Brasil, que também é nordestino. Eu não sei de onde, eu não me lembro de onde exatamente. Se ele eu acho que ele é de Recife também, mas eu preciso confirmar. E eu agora não sei se o Coxa tá morando no Recife ou se veio para São Paulo. Mas, ou seja, a gente tem bastante empreendedores no nosso portfólio que vieram, ou que nasceram, ou que se estabeleceram entre Bahia, Recife, Ceará menos, mas entre Bahia e o Recife tem bastante gente. Então assim, quando vocês me falaram os números, eu tenho certeza que a gente ainda não explorou todo o potencial e fico com essa pulga atrás da orelha. Como é que a gente faz para estar mais próximo de vocês? Acho que a Laís pode ajudar. Mas sim, a gente tem, até fazendo essa retrospectiva aqui dos nossos investimentos, a gente tem bastante coisa já feita no Nordeste. Minha gente, eu vou encerrar por conta do horário. Laura, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Gente, Foi muito obrigada a bom ter vocês pelo recebido convite, você de aqui no almoço. verdade. Espero que a gente consiga trazer você aqui presencialmente em algum outro momento. E sim, vamos estreitar essas relações, né? A relação do nosso ecossistema. A gente está aqui nesse almoço com as lideranças do setor toda aqui, para que a gente consiga, de fato, estreitar, porque eu acho que é um passo depois do que a gente vem dando aqui dos anjos, né? Então, é importante que a gente traga para o nosso ecossistema fundos como o da Astela, que, particularmente, eu acho um fundo fantástico. Eu acho que é uma vontade de muita gente estar perto de vocês também. Muito obrigada, Laura. Não, obrigada a vocês pelo convite. Eu vou ter o maior prazer de conhecer ao vivo e a cores vocês. Já voltei a viajar, então esse é um bom sinal, né? Acho que a gente está no momento bom da pandemia. Então, vamos marcar. Final de ano é sempre muito, muito conturbado. Eu vi aí que vocês também estão falando que é o último encontro. Então, vamos marcar para o começo do ano que vem. Eu vou fazer questão de estar aí com vocês. Muito, muito obrigada, Laura. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Pessoal, Gente, tem bom ainda apetite algumas para dicas. vocês. Para tu também, Laura. Obrigada. Pessoal, tem ainda algumas mensagens que eu queria dar para vocês. Em cada mesa, vocês estão aí com a revista da RNTI, que é a revista do nosso setor, que a Cespro patrocina e apoia, tá? Então, tá aí de presente para cada um de vocês que estão aqui. Outra coisa, o pessoal da Mandaca, que é a empresa que é responsável pela nossa central de estágio, vai conversar com vocês. Eita, que essa hora é ruim demais de conversar, né? Deus é mais. Presta atenção, todo mundo com fome, é uma desgraça, né? Então, o pessoal da Mandaca vai passar para conversar com vocês, apresentar a central de estágio. Vamos que agora é a hora da gente comer, conversar e se ver. Falou, galera. Ei.